Bem-vindos a mais um Briefing Talk, hoje extremamente especial. Estou com o Sérgio Batista, proprietário da vinícola Meron e presidente da Vini, Associação de Viticultores da Serra dos Encontros, e ex-VP comercial da Mastercard. Uau! Puxa vida, muitas linhas para fazer. Sérgio, bem-vindo. Muito obrigado, Camila. Um prazer estar aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Um prazer. E antes da gente começar a gravar, pessoal, a gente estava falando como os encontros da vida são maravilhosos, né? Porque conheci o Sérgio através do Felipe Aversa. Aliás, um beijo, Felipe. Felipe, nosso sócio do grupo e que cuida do Rancho Churrascada, seu vizinho. Sim. Vinícola Meron, para quem não sabe, fica na região do Espírito Santo do Pinhal, que agora é a região mais famosa e mais falada, né, de todas as redes sociais, de todas as matérias com relação aos vinhos. Verdade. Quero que primeiro você conte pro pessoal, primeiro que assim, eles vão ver as imagens da vinícola, é um encanto, eu fiquei chocada. Mas eu quero que você conte um pouco primeiro dessa sua trajetória. Qual foi esse momento de virada de chave de ex-VP, né, de VP comercial? Sim. E ficar com a Meron? Puxa, tem um momento da vida que a gente fica louco, né? Antes já tinha escrito um livro, já tinha me casado, então... Faltava uma loucura maior, assim. Não, o vinho sempre veio como uma paixão para mim, para a Luciana, minha esposa. Na Lu, verdade. Viajamos muito, tivemos diferentes experiências. Uhum. Na vida profissional também, em experiências que oferecemos aos clientes, diferentes questões comerciais, também o vinho fez parte, e a gastronomia. É fácil, né, fazer eventos com gastronomia e vinho. Então sabíamos que em algum momento nós nos dedicaríamos a isso. Uhum. Mas talvez uma aposentadoria, algo assim, sabe? Vamos encostar ali em algum momento no Tupungato, na Argentina, Santa Cruz, no Chile. Legal. E participar da cena. Sempre esteve aí no coração. Uhum. Em algum momento eu conheci o vinho da região, pela vinícola da Guaspari. Guaspari. E que já tinha ganhado prêmios, uma surpresa maravilhosa. Conheci um vinho do estado de São Paulo com medalhas e com aquela qualidade. Uhum. Fui conhecer a região, apaixonamos pela região. Uhum. Fomos muito bem acolhidos, a região realmente é acolhedora. Exato. Então ficou aquela sementinha, logo depois desse momento de deslumbramento inicial, veio a pandemia. E aí, pandemia, todo mundo repensou a vida, né? Esse projeto ressignificou. E naquele momento, também estava vivendo uma transição, não exatamente uma transição, mas aquela coisa profissional que você falou, que vai ser a próxima etapa. Uhum. Como vai ser esse próximo momento? Vai durar mais 20 anos, mais 5 anos, mais 10? Que tipo de cargo? E eu recebi em casa uma mensagem assim, mas tem que ser no padrão que você está habituado, né? Tem que ter 12, 13 salários, tem que ter um ar-condicionado no escritório, essas coisas. Pode ser diferente, né? E aí tínhamos conhecido, então, a região. E ali, no final da pandemia, literalmente final, era início de dezembro de 20, um amigo nos chamou e falou, poxa, eu estou fechando uma terra lá em Pinhal. E você é responsável por isso. Você falou tão bem e tudo mais, que fui lá conhecer com minha esposa e tal, e compramos e tal. Estou indo lá assinar os documentos hoje, não quer ir comigo? Eu fui. Aí saí de lá maluco, apaixonado com a ideia. Você falou, meu Deus, eu também quero. Como é que eu não, né? A gente não fez isso ainda. Voltamos no final de semana seguinte, eu e a Lu, e identificamos já 2, 3 possibilidades de compra de terra. E mais uma outra semana, já era véspera de Natal, encontramos uma terra de muito interesse. E fizemos uma oferta, a qual foi aceita. Mas foi muito interessante que depois passamos para outra, que foi logo após o Réveillon, voltamos para lá e identificamos a que estamos hoje. Foi uma questão de paixão mesmo, assim, de primeira vez. Sim. E, bom, então agora eu vou fazer o que com isso, né? Então era para fazer um projeto de garagem, era para fazer um vinho de garagem, vamos participar disso, fazer um negócio legal,
uma coisa petit, e a gente vai ter o máximo de plantação que eu já tinha tido até então. Sim. Era o algodãozinho da escola, né? O feijãozinho com algodão. Que a gente deixa ali no potinho de Danone. Exato, esse aí. E aí começamos a entender a terra, a propriedade, o que poder fazer, porque já tinha consultoria para plantio, estava tudo dentro dos conformes, mas era pequenininho. Mas ao entender a cena que estava acontecendo à nossa volta, o que é Espírito Santo do Pinhal e região, entendemos que realmente havia algo muito maior, muito mais interessante, e que podia atender aquela coisa que estava no coração ali para o futuro, né? Tava, quem sabe, se tornando verdade. E as coisas se desenrolando do lado profissional, eu falei, puxa, será que não é agora? E assim as coisas, ainda fiquei mais 2 anos naturalmente, começou a fazer sentido me dedicar mais ao projeto, sendo esse então... Você ficou 2 anos então entre Mastercard e Uau! Essa transição fez sentido continuar do lado da viticultura, do lado do enoturismo, porque atendia a essa evolução profissional. Não estava me aposentando, não estou aposentado de jeito nenhum, nunca trabalhei tanto na vida. Né? Engana-se quem acha que o ser proprietário trabalha menos, né? Nossa, trabalha muito mais. Muito mais. E uma estrutura que não existia, que nós montamos do zero para o que está lá hoje, imagina, em 4 anos. Sim. Então, muito trabalho, muita dedicação. E assim foi. Então, aí as coisas foram acontecendo e fui me desligando do lado da carreira executiva em pagamentos eletrônicos e passei para... E quem não sabe, mas acho que a grande maioria sabe, eu sou de São João da Boa Vista, na verdade sou de São Paulo, mas fui criada em São João, então São João tem o meu coração. E quando quando o Felipe passou o contato, eu falei, uau, mas é Espírito Santo do Pinhal. E eu falei, minha família é de São João. Sim. E eu gosto porque a região é uma região linda. Sim. Quem não conhece tem que conhecer, ainda mais a Meron. E o curioso é que tem mais de 40 vinícolas na região. A região tem mais de 80. 80? Gente, vocês mais não têm de noção. 40 na cidade de Pinhal. Na cidade de Pinhal. É impressionante. São muitas vinícolas para um espaço, para um raio menor, assim, né? É impressionante. Mas vamos trazer um pouquinho essa parte. Primeiro que você é presidente da associação. Conta um pouco o que a associação faz também. A AVINE, Associação dos Vitivinicultores da Serra dos Encontros, né? Começando então, o que é a Serra dos Encontros? Serra dos Encontros é a região que nos encontramos. São 4 cidades ainda, mas deve se expandir em breve. Mas então é Pinhal, Jacutinga, Albertina e Santo Antônio do Jardim. Daqui a pouco outros virão. Justamente essa Serra dos Encontros é o encontro de Minas com São Paulo. É o encontro dessas culturas, é o encontro dessa natureza que está ali no pé da mantiqueira, que nos permite fazer o que a gente está fazendo. Sim. Então tem a questão de pertencimento. Legal. Então, e valorização ali E valorização do que existe, de quem já está e tudo mais. Sim. Sempre se produziu café por ali, Sim. continua se produzindo café. É que o café, à medida que ele se moderniza, também as altitudes e os diferentes aclives que temos ali não são fáceis para o café, tornam a situação um pouco mais cara. E os terraceamentos e as altitudes são ótimos para a uva. Então a coisa começou a se desenvolver e a AVINE ela abarca os produtores então dessa região, que aliás esse também é parte do circuito das rotas de vinho do estado de São Paulo, estabelecidas desde agosto do ano passado. Legal. Então representamos os produtores, hoje 25 associados. Legal. Muitos ainda não estão por uma simples questão de que esses projetos 80 que mencionei, eles estão em algum momento mais inicial, eventualmente até não faz sentido ainda participarem. Sim, sim. Mas já esperamos perto de 1 milhão de toneladas de uva produzidas pelos participantes da associação neste ano. São 500 e alguma coisa de hectares plantados e por aí vai. Então, é um negócio muito forte. A viticultura daquela região é que mais se desenvolve no país hoje, com segurança, para afirmar, com segurança. E a qualidade tem sido reconhecida continuamente. Sim. Então faz muito sentido trabalharmos juntos, né, sempre. E a associação representa, então, junto a fornecedores, junto ao governo municipal, estadual, até federal. Hoje mesmo tive com o próprio ministro da Agricultura Federal, falando da nossa região. Então é isso, a gente está representando esses que estão apostando nessa loucura que estamos falando aqui. E esse seu background empresarial super Definitivamente. Com certeza te ajuda muito agora nessa negociação ou nessas trocas de papos nessas mesas importantes aí, né? Definitivamente.
tem que saber entrar e sair, mas efetivamente temos que Sim. saber levar as nossas necessidades, nossas possibilidades. Com certeza. E sou aquele que leva a carteirinha o tempo todo, assim, como tantos outros, né, que vêm Com junto certeza. conosco. Mas falando de Meron, que assim, eu fiquei apaixonada. É uma beleza. Quando você chega, você sobe, aí você fala, gente, na hora que você olha aquela imensidão, aquela serra, uau! Então, assim, parabéns por esse lugar incrível. Obrigado. E quero que você conte um pouco, porque eu sei que agora você tem os próprios rótulos. E tem Sim. um diferencial da Meron. Tem, definitivamente. Bom, o diferencial da loucura de quem faz, ali, de fato, você mencionou a questão da subida, né? As pessoas falam que é o caminho de subida para o céu. Porque quando chega lá, encontra o paraíso. Muito obrigado, é maravilhoso poder ouvir isso. E a gente começou o projeto justamente preocupado com como é que a gente pode aproveitar essa terra aqui. Já se mostrava boa para a agricultura, mas para o objetivo do projeto, que é o enoturismo, é receber. Então, muita infraestrutura de estradas e acesso, que você bem viu. Sim. E ao chegar naquele spot, que eu quero que as pessoas vejam justamente as imagens e vão lá para conhecer. Exato. Falava, puxa, mas não dá para comparar, não dá para explicar isso. As pessoas têm que vir aqui. Tem que sentir. E não podemos ter este lugar somente para a gente. A proposta ali é justamente, que é uma proposta da Meron de acolhida, de bem receber, né? E vamos falar das artes, e as artes ali, a arte da natureza que nos recebe, antes de tudo. Sim. Aquele spot era o tablado de yoga da Lu. É verdade, eu lembro que a Lu comentou algo. A gente começou ali a explorar justamente para fazer onde ela faria yoga, e a gente fez algumas vezes, e uma fogueira de fim de dia. Puxa, vamos construir uma casa aqui? Acho que uma casa não, tem que ser algo mais. E na continuidade do enoturismo fazia sentido colocar o wine bar ali, outras coisas por vir, ainda tem restaurante, centro de convenções, pousada, tem outras coisas por vir aí no projeto que a gente não fala. Maravilhoso. E aí, o que fazer com aquele negócio, né? Porque tem um desnível ali no wine bar, tem um desnível de 15 metros, do ponto de entrada até o ponto de descida, o qual está 130 metros mais baixo do que o ponto de entrada da propriedade. Sim. Então, precisava entender o que ia fazer. Então, a gente buscou ali, na Meron, um lugar de acolhida. Por isso, temos 110, 120 assentos. Desses, 70% estão em sofás. São poucas mesas em relação a isso. E a proposta é justamente que você fique à vontade. Nessa ideia do bem receber, trouxemos a gastronomia também. A chefe Lúcia Sequerra, que assina o cardápio, 30 anos de experiência, companheira de outras tantas experiências pregressas também, abraçou o projeto. Os arquitetos, que são artistas também, né, o Carlos Márcio e o Rafa Dederian, toparam fazer um negócio. Falaram assim, nós temos que fazer algo diferente, porque eu queria um container com meia dúzia de mesas na frente para a gente curtir o lugar. Ele falou não. Vai ser assim. E aí veio o Ricardo Pessuto, paisagista, falou, ok, mas você vai ter que me deixar botar umas plantinhas aí. Bom, começando pelo jardim hoje, ele tem mais de 7 mil metros quadrados. Ele é incrível. E a arquitetura desafia, porque a gente queria um anfiteatro romano, uma coisa... Romano acaba limitando muito, mas uma coisa realmente muito mais mediterrânea. Aliás, a música que toca ali é a música do Verão de Capri, né? Que é o que a gente usa continuamente ali. E como que eu faço então para completar? Já que eu tenho comida e vinho, mas o vinho da Meron, temos 5 rótulos hoje sendo oferecidos, 2 espumantes, um tinto, 2 brancos. Mas eu queria que realmente pudesse oferecer a oportunidade para as pessoas de provarem dos vinhos da região e dos vinhos brasileiros. Já que todos nós hoje, mais que nunca, desafiamos, né, a cultura, a minha própria cultura foi desafiada no passado, a cultura de conhecimento de vinho, que o vinho brasileiro não é bom, não se pode fazer vinho bom no Brasil. Aí depois começou a surgir vinho bom no Sul, e muitos incrédulos olhavam, será? São maravilhosos, são incríveis. Por que não dar, no caso da Meron, um palco para este produto também? Sim. Né? E aí, hoje, a Meron tem 64 rótulos de diferentes produtores e os nossos 5. Então, quase 70 rótulos à disposição de quem se sentar. E esse é o diferencial, porque na região as vinícolas geralmente, como você comentou, oferecem os próprios. Exato. E não abre para outros rótulos, certo? Exato. Que é comum no mundo. Qualquer vinícola você vai. Aliás, o negócio de vinícola e enoturismo é um negócio milenar. Sim.
Então, daqui 100 anos a gente vai ter alguma experiência, mas você chega numa vinícola que tem um portfólio de produtos inteiro para te inebriar o tempo que você estiver ali. Não só não é o nosso caso em termos de quantidade ou de garrafas ou mesmo de rótulos, mas por que não ter a oportunidade de promover o vinho brasileiro ali também? Com certeza. E tem dado certo, as pessoas gostam. E do mesmo jeito que você se apaixonou e conheceu a região, você dá oportunidade ali também para outros. Então, isso Exato. essa valorização porque da região, dos produtores, das pessoas, dos locais. Sim. Acho que isso é maravilhoso. E falando também de como que a gente conectou a música, né? Como a gente se conheceu, isso eu achei incrível, porque naquele lugar maravilhoso que a natureza presenteia, né? Com aquela visão linda, a gente conversou para colocar, que foi no caso o Rodrigo Raposa, que tocou com você, Sim. no carnaval. Era pra gente fazer no final do ano e depois a gente foi pro carnaval. Verdade. Mas eu queria entender que você contasse, pessoal, por que você pensou na música, né? Pra trazer a música pra vinícola. Nossa comunicação toda, nossa base de expressão é pela arte. A música naturalmente é uma arte, mas ali falamos da arte da natureza, do vinho, da gastronomia, do bem receber. E a música não podia faltar. A pessoa que chega no estacionamento, que está a ponta do estacionamento, está lá em cima. Está a mais de 300 metros de distância do platô principal, tem uma caixa de som tocando para ambientar essa descida. É incrível, essa descida você vai descendo, ela tem o som, aí tem um chafariz lindo, e aí você continua perfeito. E a música está acompanhando. Então a música faz parte da nossa vida sempre, né? O que não na Meron. Então fazia parte essa missão da música. E o Raposo foi tocar para gente justamente no carnaval, que eu precisava ter o espaço, tinha que ser, não podia ser uma marchinha, porque como é que eu ia levar todo a parafernália lá para cima? Sim. Então o DJ nos atendeu muito bem, as pessoas ficaram inebriadas naquele fim de tarde ali, com aquele sol incrível. E dentro da lógica da música, a gente também fincou 2 outras âncoras, né? Temos uma vez por mês uma banda de jazz, que faz um sunset, e outra vez por mês a gente faz também com uma banda de blues, banda maravilhosa também. Que incrível. Que a região é conhecida também, né? O Pico do Gavião. O Pico do Gavião é conhecido pelo blues. O blues na montanha, que são os nossos amigos também. Então, assim, é muito legal porque une várias paixões. E a música inebria. Então, você está lá, aquele sol brilhando, tomando um bom vinho, a coisa acompanha. Também inebriado pela música, nós criamos os nossos rótulos baseados na música. Isso então, é a linha andante é a linha de vinhos brancos, a linha alegro é a linha de vinhos tintos. No andante, que é um compasso firme, porém mais suave da música clássica, ele introduz os vinhos brancos, que têm a sua sutileza, a sua suavidade. E no caso do alegro, que já é mais intenso, é um momento mais esfuziante da música clássica, entregamos os vinhos tintos. Não, sem outros por vir aí. Muito maravilhoso, porque essa conexão foi... E tudo isso, ela vai vindo e a gente vai descobrindo e fala, uau, quantas conexões, né? Mas eu sei que você tem várias curiosidades para contar. Você já pode dar um spoiler de algumas coisas pra gente? Algumas coisas. Ainda pelas artes, é importante dizer, que você já viu, tem algumas esculturas já colocadas lá ao ar livre. Outras estão por vir. Legal. Nós temos, no caso da Meron, uma proposta desse ecumenismo. Eu falei dos produtores. Sim. E gostaríamos, de fato, de ter a chance de poder devolver para a sociedade a nossa felicidade de poder estar ali. Então, através da arte, a gente quer poder dar espaço para que outros artistas plásticos, cênicos e tantos outros possam estar com a Meron, junto da Meron, em diferentes momentos. Que incrível. Então, o nosso aniversário vem por aí. Não vou dar um spoiler total, mas alguma coisa virá. Eu estou com a presença marcada. Meu nome já está na lista. Então, no dia 20 de junho agora, a gente vai dar alguns pedacinhos do que vai acontecer em agosto. Tá? A gente mostra um pouco. Também teremos um DJ. Exato. Mas além do DJ, teremos diferentes outras expressões artísticas ao longo da 1 quilômetro de distância do portão até o platô. Uma intervenção. Várias intervenções. Vou mostrar um pouco do que a gente vai fazer no final de agosto, que é a proposta. Realmente celebrando as artes de maneira que a gente possa demonstrar que a Meron é um espaço para que essa arte, qualquer que seja a sua arte, possa ter espaço. Nós não ganhamos dinheiro com a arte, tá? Ali nos colocamos à disposição mesmo. Então, abrindo as portas, as portas
se uma obra de arte for vendida, é 100% do artista. O que a gente quer é justamente dar esse espaço. É a condição da gente fazer a retribuição. Muito bacana essa valorização, isso que eu acho legal, porque às vezes, eu sei porque fui criada em São João, às vezes as pessoas falam, as pessoas que vêm de fora, mas graças a Deus, assim, a região toda é muito... posso dizer até a palavra abençoada, porque são pessoas maravilhosas como você, Lu, família, que estão lá e dando espaço para o produtor local, para o artista local. Isso é muito bacana, ainda mais nesse momento que o Espírito Santo do Pinhal é palco de matérias, e está em ascensão, e as pessoas falando, uau, isso é no Brasil, porque o Felipe adora falar isso é no Brasil, a gente tem que valorizar cada vez mais a nossa região, porque a gente cada vez, todo mundo, é muito bacana, muito delicioso viajar para fora do país, mas a gente tem belezas incríveis aqui, né? Sim. Artistas maravilhosos, sim, seja na música, na plástica, né? Enfim, então eu acho que isso é muito legal que vocês fazem. E a Lu também tá cheia de ideias, né? De projetos. Tá. Ela não pode estar aqui hoje, mas ela trabalha com yoga e toda uma questão do bem-estar pessoal, do wellness, equilíbrio. Exato. Então vem muitas coisas por aí. A gente efetivamente vai plantar yoga aos domingos, né? Logo pela manhã, lá no tablado. Que aquele tablado é maravilhoso, né? É um palco, não é? É um palco, é um palco. Mas assim, dos novos projetos, a gente estava até falando da sua camisa, que eu falei que é linda, a cor, sim, e tá com a logo maravilhosa, e você comentou a curiosidade que você já teve uma confecção. Já. Eu gosto do Sérgio, que cada hora que você conversa com ele, você descobre mais uma coisa. Um tempo aí, deve ter uns 25... Se eu falar muito, vou detonar a minha idade aqui. Mas tem mais de 25 anos, eu tive uma confecção e também acho que tem muito a ver com essa coisa do desenvolver, né? Alguma coisa poder entregar. E usando dessa experiência, com a Meryl eu falei, puxa, a gente precisa ter uma assinatura. E usando dessa experiência, a gente buscou construir algumas peças, a Lu tem, eu tenho, que expressam o que a gente entende que pode trazer a marca, mas que pode fazer bem-estar também para as pessoas. Sim. Por exemplo, tem algumas camisas polos que eu produzi, que eu uso lá no dia a dia, que levam logo, que tem estampas específicas. Legal. Mas estão por vir assim que a gente tiver a nossa loja, que também está por vir. Então, muita coisa por vir. Teremos muitas coisas, lojinha, mais rótulos. E conta para mim, Sérgio, qual é qual a dificuldade ou desafio, na verdade, do vinho? Tem alguma coisa em particularidade que você pode dizer, olha, esse é um desafio, mas vale a pena? Você quer de A a Z, 1 a 1000? Né? De 1 a 10. Vamos tentar resumir. Então, vamos. Né? Assim, o vinho, faz vinho quem tem paixão. Faz agricultura quem tem paixão, porque não tem jeito, né? Por menor ou maior que seja, você está dependendo de algo que tem um imponderável. Você não controla. Você não controla. Tem uma natureza que está aí. O solo é bom, estou usando os melhores fertilizantes, as melhores máquinas, os melhores tudo, mas é imponderável o resultado final. No caso do vinho, é um procedimento de investimento, é um desafio. Para falar de uma Itália, de uma França hoje, que tem os vinhos que tem milênios de desenvolvimento. Sim. Certo? Nós, no caso da região da Serra dos Encontros, temos 20 anos. Sendo que a maior parte dos projetos não tem mais que 5 anos. Então, veja, somos amebinhas aí, engatinhando ainda, né? Sim. Então, o tempo é uma questão importante para o vinho. O primeiro vinho de uma videira sai ali pelo 3º ano depois de plantada. Então, é um tempo, né? E provavelmente, certamente não é o melhor vinho e provavelmente você não vai comercializar. Como no nosso caso, 23 foi produzido e está guardado, não está comercializado. Até ficou bom, mas vai ficando para a gente conhecer. Tá. E aí você vai aprendendo e entendendo com a resiliência necessária para saber que este vinho vai melhorar a cada ano. Então, fazer um vinho bom leva tempo, é custo, expectativa, e se der errado, eu tenho um pedaço de vinhedo que eu vou ter que refazer. E aí você já levou 3, 4 anos com ele. Exato. Mas faz parte da agricultura. Então, a resiliência é uma outra questão que quem não tiver não pode encarar essa. Sim. Né? Já enfrentamos barreiras que hoje estão diminuindo, que é a questão do preconceito a respeito do vinho brasileiro. Sim. Estão diminuindo. As pessoas estão, à medida que têm a oportunidade de provar, estão se convencendo que temos coisa boa. Sim, né? ótimo. A gente poderia falar de custos Brasil, no caso de custos de impostos, custos de dinheiro, mas isso é inerente a qualquer outra coisa. Exato. Não é? E aqui, eu acho que uma coisa importante estamos desbravando uma região que é igualmente interessante, é desafiador, é maravilhoso,
mas você não tem pessoal especializado, você não tem eventualmente maquinário especializado. Então tem uma coisa de desenvolvimento ali que torna ou mais caro ou mais longo o processo de desenvolvimento. Mas também mais gostoso, porque estamos construindo, né? Total. Não Essa sua calma me acalma, porque a gente sabe que eu sou muito ligada nos 300. Então, acho que a Lua, essa parte do yoga, você me traz uma paz falando. Eu acho que essa é a parte... Tomara que meu time possa falar o mesmo. Porque você ficou contando, porque assim, querendo ou não, é um processo e um negócio que tem que ter paciência. Você não vai plantar hoje e vai colher literalmente amanhã. Você acabou de falar. São 3 anos e o primeiro de 3 anos pode ser que não é esse, é outro. Então, essa questão que eu acho que a gente também tá muito... Eu também... É um exercício diário de ter essa paciência, né? De tá por vir e que você tá fazendo melhor e que os desafios estão aí, né? Sim, definitivamente. Para tudo, né? Eu tenho que levar pessoas lá. Depois eu tenho que atendê-las bem. Eu me preocupo com a estrada que a pessoa vai subir. Sim. Você tem poeira. O meu carro é baixo, super baixo. Ele subiu muito bem. Fico feliz. Muito. Ele subiu tranquilamente, porque geralmente ali a região é super complicada, né? Porque é super baixo e tal. Mas que nada, ele subiu que foi uma beleza. Pois é, tem um trabalho que pensa até nisso. Quinta, sexta, sábado, eu jogo água na parte que não é pavimentada, que é para não ter poeira. Que você não se incomodar com poeira. E esse é os 360 de pensar nos detalhes. Você sempre foi assim, Sérgio? Sim, a vida toda. De pensar nos detalhes. Tentar entender o que está à volta, sofrer pelo que você não está fazendo, mas tentar resolver alguma coisa, e aí isso te impulsiona e por aí vai. Que ótimo. E, Sérgio, infelizmente a gente está caminhando para o final, mas eu queria muito que você passasse, você que passou de ex-VP comercial, que tinha uma carreira sólida, né, super ali consolidado. Sim. Largou, foi fazer o que era a sua paixão, o seu sonho, que estava guardado ali na gaveta, mas com muitos desafios, que não era a curto prazo, e sim a médio e longo. O que você falaria para as pessoas que pensam isso, mas que tem aquela pontinha de medo, ou que tem a gente sabe como é hoje em dia, a gente tem que pagar contas, né? Mas mesmo assim, tem a tal da felicidade que a gente busca, né? Tem. Olha, correndo o risco de ser piegas, né? Mas a gente precisa pensar assim, o que é que te faz feliz? Tem sempre que pensar assim, riscos, qualquer coisa que você faça na vida tem risco. Se você vai atravessar a rua, tem risco, não é? E viver tem riscos. Você vai viajar, se você vai ficar em casa, você pode se machucar em casa. Então, o que é que te faz brilhar? Acorda de manhã e fala, puxa, que bacana esse dia, eu tenho isso e aquilo para fazer, isso me move. Então, tem que ter isso na vida, para tudo. Se não tiver, a gente não vai bem. Acredite em você. Acredite em você. Se você não acreditar em você, você não será capaz de fazer nada. Nem o que estão te dando para fazer. Quanto mais você vai ter que buscar para fazer. Então acredite de verdade em você. Você pode. Esse negócio não tem jeito. Se você não acreditar que você pode, não vai. Claro, aí você vai se cercar, vai fazer conta, vai buscar gente para ajudar. Você não faz nada sozinho. Também é outra coisa boa de saber. Você não faz nada sozinho. Sim. Nada sozinho. Aí eu sou o máximo, eu dou conta. Esquece. Vai se estrepar rapidamente. Saiba com quem você vai se associar, acredite em você e lute pelo seu sonho. É isso. Não tem muita receita. Caramba, né? Que lindo. Mas risco vai ter sempre. Sempre vai ter. E como que as pessoas... E acredito em Deus, que sem Deus a gente não vai. Exato. E me conta, como que as pessoas conhecem mais da Meron? Tem para fazer reservas, porque é feito sobre reservas, certo? Sempre sobre reservas. Por favor, façam reserva, que eu consigo me preparar melhor. Através do Instagram, @viniculameron. A lá gente tem vai o passar link, embaixo. Lá tem o link para fazer as reservas. Sim. E tem várias abas que mostram reservas específicas para shows, que isso tem reservas em separado. Mas aí... E o Instagram também é super completo. A gente também tem agradecer a Ana, maravilhosa Ana. Será essa Ana? Faz essa assessoria de imprensa e tá sempre junto ali. E vem novidades, acompanha o Instagram. Isso. Vai ter a festa do dia 20/6, São João, região, Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, todo mundo tá assistindo. Vão, confiram e vão lá junto com a gente conhecer, porque é incrível, você tá de parabéns, Sérgio. Aguardamos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela entrevista, um beijo pra Lu, pra família. Sim, muito obrigado. E vida longa pra Vinícola Meron. Amém, vida longa a todos. Você, obrigado por acompanhar a gente. Eu fico contando aqui sempre com o seu comentário, com a sua sugestão. E é isso, eu te vejo semana que vem. Um beijo.